que a praça de alimentação representa para o shopping center? A gente pode dizer que é um órgão vital também, um dos órgãos vitais do shopping, né? Todo mundo que entra no shopping vai na praça de alimentação? Lá, pô, vai fazer um evento de barbecue, vai matar a minha operação, porque eu tô aqui dentro do shopping, o evento é lá no estacionamento. Não necessariamente. Eu estava doida para fazer essa pergunta. Opa. Porque eu fiquei sabendo recentemente, né, que você assumiu aí um desafio. Dizer que shopping vai acabar, que o e-commerce agora tudo. Mais do que minha tendência já é realidade, porque afinal de contas hoje tem mais famílias até com pet do que com crianças, né, com filhos, né? Pelo menos é o que as pesquisas recentes têm trazido para nós. Ser pet friendly, né, que é o termo aí mais utilizado, já é mais do que uma tendência, é uma obrigação. Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama e o assunto que vai pro fogo hoje é o gigante mercado dos shopping centers e o impacto da praça de alimentação. Sou Regina Leiras, estou aqui com meu parceiro Luiz Henrique. Sou Luiz Henrique, diretor do Grupo Alento. Hoje a gente trouxe aqui um amigo, né, de longa data. Ele é diretor da Ancar, um dos principais grupos de shoppings do Brasil. Paulo César, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela presença e vamos acender essa chama. Maravilha, obrigado. Acendendo a chama aqui, é um prazer estar no Pegando Fogo com vocês. Paulo César, formalmente, mas pra gente aqui, pra quem estiver nos assistindo também, o PC, né, como todo mundo me conhece. É um prazer estar participando aí do Pegando Fogo com vocês, pessoal. Obrigado pelo convite. E só para gerar um contexto aqui, né? Por que a gente vai falar sobre o shopping center? Shopping center é um mercado que movimenta mais de 200 bilhões ao ano no Brasil, né? Representa aí 2% do PIB nacional. São mais de 1 milhão de pessoas empregadas nesse mercado, né? Então, assim, a gente hoje traz o PC para ele falar um pouco sobre o quão o shopping é resiliente, o quão ele está crescendo, né? A gente traz dados aí da Abrace que demonstra isso, né? Principalmente pós-pandemia, a gente vê isso, né? O shopping center movimentou muito durante a pandemia, pós-pandemia, né? E para trazer resultado para os lojistas, né? Para quem de lá tem operações no shopping, né? A partir do momento que a gente traz essa contextualização, né? Aí aqui uma primeira pergunta pro Paulo César, né? Sobre a importância da praça de alimentação no shopping center, né? O que a praça de alimentação representa para o shopping center? Bom, a praça de alimentação é um dos principais organismos, vamos dizer assim, dentro desse ecossistema de shopping center, né? Alguns dizem que é o pulmão, outros dizem que é o coração, enfim. Independente do órgão que a gente queira nomear, a gente pode dizer que é um órgão vital, também um dos órgãos vitais do shopping, né? A gente sabe da relevância de uma praça no que ela oferece para o nosso consumidor, né? De conveniência, né? Enfim, de atender uma necessidade básica, que é se alimentar, né? E além disso, a gente sabe que normalmente as praças de alimentação, e cada vez mais, ela tem essa conexão também com entretenimento e lazer. Já nasceu assim há muito tempo, porque os cinemas, né, estão conectados ali às principais praças de alimentação dos principais shoppings do país. São conectados com o cinema, né? Exato, né, já nasceram dessa forma. Mas eu diria que hoje ainda mais a gente tem visto esses movimentos, né? A gente vai explorar isso um pouco mais, né, de que forma entretenimento e lazer estão crescendo dentro do shopping. Mas a gente pode trazer exemplos de praça de alimentação, como nos nossos shoppings da Ancar, que a gente tem palcos para eventos, shows de pequeno, médio e grande porte dentro das praças de alimentação. Então, acho que além da solução e da conveniência que a praça traz por si só pelo próprio nome, que é da alimentação em si, esse atributo do entretenimento e lazer que nasceu lá atrás dos cinemas e hoje a gente tem, né, esse advento de shows, eventos infantis e etc., cada vez mais relevante dentro do ecossistema do shopping. E existe, assim, uma diferença regional do perfil das pessoas em praça de alimentação? Vocês têm shoppings... Aliás, até é interessante falar um pouquinho de onde estão os shoppings da Ancar. Como é que é essa distribuição? Maravilha. Depois a gente puxa outro tempo. Não vou entrar em cada um, porque senão eu vou perder um tempo danado aqui falando de todos, mas hoje nós temos um portfólio com 22 shoppings espalhados por todas as regiões do Brasil, com a maior concentração na região sudeste, né, vamos dizer assim, e mais especificamente com maior concentração de ativos no Rio e em São Paulo, que são as duas principais praças nossas, com os nossos maior quantidade de ativos. Em relação à pergunta de comportamento diferente em cada região, sim, existe, né? A começar pelo comportamento cultural, né? Reflete, né? Reflete. E também, obviamente, nas preferências de alimentação. Então, você tem aí eu que já tive a oportunidade de trabalhar em algumas regiões do Brasil, em shoppings em algumas regiões do Brasil, principalmente na região Nordeste, né?
a gente percebe sim um comportamento diferente do consumidor. Numa praça, se eu pegar esse complexo de hoje que a gente tem uma praça de alimentação, com shows e eventos, com cinema e com lojas de game também conectadas à praça, então você vê alguma diferença de comportamento entre os consumidores. Nada muito gritante, mas existe sim essas preferências diferentes entre cada consumidor e é natural. Mas existe, por exemplo, assim, Vou dar um exemplo, tá? Hoje a gente tem 50% dos shoppings na região sudeste, né? Então a gente sabe que na sua região sudeste você tem uma concentração muito grande, até porque ela já tem uma renda per capita maior, enfim, a gente sabe que o comércio é mais pujante. Mas, por exemplo, no Nordeste, existe uma preferência no shopping das pessoas irem procurar mais a praça por ser uma opção que talvez naquela região não tenha tanto de lazer? Ou não, isso não existe? Não, o que a gente tem visto, Regina, é que a alimentação como um todo tem ganho espaço, né? Tem aumentado o share na nossa fatia de shopping centers, né? E eu diria que ela não é restrita à praça ou gastronomia com serviço, vamos chamar assim, né? Que são os restaurantes que a gente também tem, normalmente em áreas diferentes de praça e alimentação. A busca é grande em todas as praças, né? Obviamente, como você disse, existe uma concentração de renda, isso é histórico e é um comportamento social do Brasil, né? Econômico do Brasil, tá? Rio, São Paulo, Minas, enfim. Mas independente da questão econômica, a demanda por alimentação com qualidade, né, e alimentação com boa experiência, ela acontece em todas as regiões. Eu posso te dizer que a gente tem marcas, diversas marcas que operam inclusive no Sudeste, marcas do Sudeste que operam no Nordeste, que são marcas que são bem aceitas em ambas as praças, né? Então você tem culinária de frutos do mar, né, grandes operações de frutos do mar que nasceram no Nordeste e hoje operam no Sudeste. Você tem grandes operações de carne, de churrasco que operam no Sudeste e que migraram para o Nordeste também são bem aceitos lá. Claro, existe uma diferença de preferência, de hábito, de consumo, paladar, né, entre as regiões. Mas a alimentação como um todo, ela é muito demandada em qualquer das regiões do Brasil. Pegando esse gancho, né, sobre gastronomia, experiência gastronômica, né, a Ancara, ela faz alguma análise, né, em relação a fluxo, aumento de permanência do cliente no shopping, aumento de ticket médio para as lojas, quando a gente faz, né, alguma revitalização de praça, quando a gente traz um restaurante ícone, por exemplo, né, citando aqui marcas, né, pode um Outback da vida, um Camarão Camarada, enfim. Vocês conseguem perceber isso nos relatórios que vocês têm da Ancar? Sem dúvida, sem dúvida. A gente faz esse acompanhamento, claro, né? Isso é uma das nossos deveres de casa básicos. Está dentro do nosso modelo de gestão. A gente acompanha todos esses números de venda, de fluxo de pessoas, fluxo de veículos, né? E é nítido a importância que um restaurante hoje com serviço, né, representa quando a gente traz para dentro do mix do shopping. Então, o que eu acho que é um pouco da pergunta que a Regina fez ainda há pouco também, né, sobre o comportamento do consumidor, isso se reflete no mix, né? Então, o mix do shopping, ele não é feito pela cabeça nossa de gestores, né? É óbvio que nós temos essa estratégia também por conhecimento de mercado, mas a gente ouve muito o que o nosso consumidor nos diz através de pesquisas, através da interação com eles por diversos meios, né? Inclusive agora, no pós-pandemia, cada vez mais investindo no segmento digital. Então a gente tem hoje uma facilidade de ter um contato com o nosso consumidor através dos nossos aplicativos, através do nosso programa de relacionamento, que eu vou falar também oportunamente aqui ao longo do podcast, né? Em que a gente está investindo. A gente, além de medir esses indicadores, vamos dizer assim, do nosso business, a gente também procura ouvir muito o que o consumidor diz para nós. E através dessa escuta ativa que a gente tem com o consumidor, definir o nosso planejamento de mix. E aí saber, bom, esse shopping aqui tem uma carência que, por exemplo, é o Outback, ou pode não ser o Outback, pode ser o Camarão Camarada, pegando as marcas que você citou, né? É óbvio que também depende do apetite do investidor, do empreendedor do outro lado. Não adianta o meu consumidor estar pedindo, por exemplo, o Outback, e o Outback não ter no plano dele de expansão aquele local. Inclusive tem uma história curiosa, e aí eu acho que casa um pouquinho disso que você perguntou, Henrique, assim, para mim, que o impacto e a diferença que a gente acredita que isso faz e por que a gente mede como a gente acredita que isso faz nos nossos shoppings. A gente tem um ativo nosso aqui, o Shopping Nova Iguaçu, que a gente guardou um ponto desde a inauguração por alguns anos, acreditando e ouvindo o nosso consumidor pedir o Outback. Então a gente guardou aquele ponto estrategicamente para receber o Outback. A gente insistiu durante anos, desde a inauguração, e a gente ouvia constantemente lá da turma do Outback, não, ainda não é o momento, não está no nosso plano de expansão Nova Iguaçu, a gente ainda não acho que não é o momento de ir para a Baixada, e a gente foi maturando o empreendimento, trazendo informações também na hora que a gente sentava à mesa com o grupo lá
né, do Outback. Olha, o nosso shopping está dessa forma, a gastronomia está crescendo tanto, a gente tem uma demanda, e aí em determinado momento eles entenderam, se convenceram, apostaram no nosso ativo e hoje estão lá. Um sucesso de vendas também, uma das principais unidades do Outback. Estão super felizes. Inclusive, tem até não sei se é um podcast, mas tem uma matéria no YouTube lá que uma vez me mandaram de uma pessoa do mercado nosso de varejo também, falando que um dos cases que ele sabe de mercado de varejo é o Outback. Você já viu isso? Falando que o Outback entrou no shopping Nova Iguaçu, não queria entrar em Nova Iguaçu, e quando entrou lá no nosso shopping Nova Iguaçu, se arrependeu de não ter entrado antes, porque foi um sucesso de vendas. Tudo isso, eu estou contando isso porque tudo isso aí que é baseado nos números que a gente tem, não só de gestão, mas de pesquisa também e de ouvir muito o nosso consumidor. E essa que você falou que vocês escutam muito o consumidor, isso que eu ia falar. Fala um pouco mais desse aplicativo, assim, como que o consumidor ele vai lá, como é que ele fala com vocês? Porque acho que talvez tem muita gente também que tem curiosidade para saber na prática ali, né? Como é que ele... O que é esse aplicativo? A gente tem um dos caminhos, que é o caminho mais tradicional, vamos dizer assim, que são as pesquisas que a gente faz constantemente, né? De comportamento do consumidor, de preferência. Então, nós temos institutos bastante renomados que trabalham conosco, isso nos dá também bastante informação. Mas o que a gente desenvolveu, eu acho que não só a Ancar, mas o segmento de varejo, nosso segmento, e de shopping principalmente, a gente evoluiu muito na questão digital, né? Sim. Nós somos um hub de experiência e experimentação física, claro, né? E eu acho que esse é o grande trunfo que a gente tem no mercado de shopping center. Mas a gente agregou o que a gente talvez não priorizava tanto até a pandemia, que era essa questão da experiência digital. Então hoje a gente tem um canal de comunicação constante com nossos consumidores e a gente investiu agora há pouco tempo no nosso principal programa de relacionamento, que chama A Mais. Então a Ancar divulgou e lançou esse programa de relacionamento nos nossos shoppings, que é através do aplicativo. Você tem uma série de momentos de interação, e esses momentos de interação, através do processo de gamificação, geram uma série de recompensas, né, para os nossos consumidores, benefícios, né? Troca nas e esses lojas. Benefícios, Regina, e aí é que está mais legal. O mais legal é que assim, muita gente antes enxergava, né, esse mundo assim, nós e eles, né? O shopping e os lojistas, como se fossem duas coisas distintas e como se um tivesse em confronto com o outro, né? Que fosse uma coisa ganha-perde ou perde-ganha, e não é nada disso. Eu acho que a gente evoluiu e ficou claro que esses programas, por exemplo, de relacionamento, eles servem para beneficiar todos. Exato. Então o shopping, obviamente, consegue ter um contato maior com a sua base de clientes, eu consigo ter mais informação, consigo ter um CRM mais robusto. Para quê? Para eu também ajudar o lojista. E o lojista participa desse processo, porque muitos dos benefícios e das recompensas que a gente oferece no nosso programa de relacionamento, se não todos, eles são oferecidos pelos lojistas. E esse programa de recompensa beneficia as vendas, que o final das contas, eu acho que é esse o objetivo de todo mundo, é fazer com que, dentro de um ecossistema de shopping center, todo mundo venda. Porque se todo mundo vender e vender bem, todo mundo vai estar feliz, né? A gente para de olhar para custo e passa a olhar para o crescimento do nosso negócio e para o aumento de receita. Eu acho que esse é o segredo, né? E no varejo a gente precisa ter isso em mente, né? Como é que a gente aumenta o nosso fluxo, como é que a gente aumenta a recorrência, né? E ter esses pontos, né, em contato e em sinergia é super importante, né? O empreendimento, o empreendedor, o shopping, né? E o lojista. Tá? Nós somos, né, lojistas da Ancar, né? Sim. Pô, com muito orgulho. A gente tem acesso, né, aí o PC, eu queria que você falasse também da ferramenta que vocês desenvolveram. Nós utilizamos nas nossas lojas para ter insights, né, o que a gente pode fazer. Fala um pouquinho mais sobre o portal, né, o portal do lojista, o painel do lojista, que eu acho que é importante, porque é um benefício, né, que o shopping traz para o lojista nortear a sua estratégia, né? Eu acho que é muito relevante para a gente. Sem dúvida. Então, dentro desse pacote todo, vamos dizer assim, de investimentos que a gente trouxe desde a pandemia para cá, olhando mais para essa questão do mundo digital e dessa interação com o consumidor desde a casa dele, né, até a chegada no shopping, porque tudo que nos provocou nesse sentido, Henrique, foi assim... Até então, a gente entrava na vida do consumidor a partir do momento que ele entrava naquele limite físico do shopping. Hoje não. Hoje a gente tem um celular, né, tem um smartphone na mão, e eu posso me comunicar com esse nosso cliente no momento que ele quiser. Né? Ele tem o poder de decisão. Quer dizer, ele não nós, né? Nós também somos consumidores. Né? Vocês são clientes da Ancar, eu sou cliente na pessoa física de vocês também. Enfim, inclusive, eu vou contar um caso. E tudo isso se mistura, e esse aqui é o bacana, né? Então, nós entendemos que é muito importante a gente dar a opção da escolha, o momento da decisão para o consumidor. Com isso, e olhando para essa questão da jornada que antes era física, a gente agregou o digital e a gente chegou no tal Phygital, né? Essa palavra passou a fazer parte do nosso dia a dia
da pandemia para cá, e hoje nós somos uma empresa digital, nós investimos em algumas plataformas, entre elas o A+, que é a mais recente, vamos dizer assim, né? A gente conseguiu agora fazer um compilado e criar esse programa de relacionamento de uma maneira robusta, gamificado, para ter essa relação com o consumidor. O A+, ele tá mais para o cliente Isso. Que é o que ele Na que verdade, a gente participa lá, dando os benefícios, ele compra, vai fazendo pontos e troca por benefícios. Na verdade, assim, mais uma vez, é também um ecossistema de contato com o nosso consumidor, porque o A+, é mais um ponto de contato com o nosso consumidor através de um programa de relacionamento. Sim. Mas nós temos, mas o lojista também faz parte dele, porque, como eu disse, muito dos benefícios, né, e o que a gente oferece é em parceria com o lojista para fazer, porque o nosso objetivo final, mais uma vez, é fazer com que o lojista venda e venda cada vez mais e se sinta cada vez mais apto, né, a evoluir e crescer. Bom, dentro dessa plataforma de soluções, nós também temos uma solução específica para o lojista, que é o Hub do Lojista. Nós criamos, há algum tempo atrás, uma plataforma online, que ela pode ser acessada ou pela internet, por um site, ou pelo aplicativo no telefone, e que a gente divulgou bastante. Vocês estão lá com a gente nessa parceria no Hub do Lojista da Ancar, em que a gente oferece, entre outras coisas, soluções de gestão. Então, para vocês consultarem performance, para entenderem como é que está a gestão da loja de vocês e identificarem oportunidades de melhoria, ou como vocês estão em relação ao segmento, né, aos concorrentes, obviamente dentro daquele ecossistema do shopping. E a gente chama esse módulo, né, e a gente está divulgando ele também recentemente, chamado de painel do lojista. É isso. Né, e eu acho que é importante a gente divulgar aqui, que é um painel que traz muitos insights para os lojistas que estão conectados conosco. Muito rico mesmo. Muito rico. Muito rico. E a gente tem, inclusive, ouvido muito feedback de todos vocês, né? Não só os feedbacks positivos, mas de sugestão de melhoria, porque nasceu recentemente e a gente não tem dúvida de que isso vai ser uma baita de uma ferramenta, principalmente para os lojistas que não têm por trás uma rede de apoio, como a empresa de vocês, né? Como o Grupo Alento, que tem uma estrutura enorme e dá um apoio fora de série para os franqueados. Tem muitos franqueados ou muitos lojistas que ficam ali sozinhos. E meio que, vamos usar um termo aqui mais coloquial, mas meio largados ali na gestão do dia a dia dos shoppings. E a gente atende muito lojista assim. Então, nessas conversas, a gente identificou, poxa, podemos pegar o Hub do lojista, que a gente já tem uma série de informações qualitativas aqui, né? Temos dados, vamos dizer assim, transformar esses dados em informações e essas informações estarem estruturadas através de um painel para os nossos lojistas. Por isso que a gente está oferecendo agora o painel do lojista e está sendo um sucesso de adesão, né? Agora, é importante que o lojista esteja conectado conosco também. Porque como é que eu vou oferecer informação qualitativa para o lojista se o lojista, por exemplo, não está conectado na minha plataforma? Então é fundamental o lojista estar conectado na nossa plataforma, né, trocar informações comigo para que eu possa devolver informação qualitativa para ele. E usar, né, as informações que estão lá, porque o que a gente percebe também, que até no outro bate-papo que a gente teve, que às vezes a pessoa, ela tem o que você falou, ela tem o dado, ela não usa, não transforma aquilo em informação, ou ela tem a informação e não faz nada com ela. Então, eu até tenho uma frase que eu falo assim, se você tem a informação, usa para alguma coisa, né? Porque a informação é para você usar, é para você transformar aquilo que a gente estava falando, realizar, é para você criar alguma coisa com aquilo, é para você falar assim, se eu tô aqui e estar aqui não me agrada e eu quero chegar ali, o que eu vou fazer para chegar até lá, né? Qual é o meu papel aqui para eu mudar o cenário que eu estou e que não está confortável para mim ou que eu não estou gostando? E eu vejo que às vezes também, né, tem muita transferência de responsabilidade sem você antes olhar uma informação, né? Assim, eu acrescentaria o que você falou, está perfeito, concordo com você, Regina. Acrescentaria que também você tem que saber qual informação é útil para você, né? Porque informação tem um monte, ou dados você tem um monte. O que a gente trabalhou bastante em cima do painel do lojista é saber quais são as informações que eu preciso dar para ele que são relevantes. Não é encher o cara de informação, porque não adianta você dizer que tem lá, eu tenho um módulo de, sei lá, informações que o lojista pode consultar, mas será que tem informação de mais, de menos? Será que o que tem ali o cara vai usar? Porque tem informações que não fazem muito sentido. Né? Será que ele sabe utilizar aquilo? Então a gente também se preocupou em criar um painel que fosse útil para o lojista, principalmente dentro do ecossistema onde ele está inserido, né? Então a gente tentou traduzir dentro daquela realidade, daquele shopping nosso onde ele está inserido, como é que ele está dentro do contexto geral do segmento dele, né? Como é que está a operação dele, como é que está o fluxo que está passando ali na porta dele. E eu acho que, aí pegando o gancho da transferência de responsabilidade que você falou, existe uma responsabilidade muito grande também do lojista, que é a conversão, né? Quando a gente fala de fluxo, né, existe uma responsabilidade,
Um dos grandes atrativos e diferenciais de você estar num shopping center, claro que é você ter um fluxo concentrado. Você vai estar num lugar onde você sabe que tem um fluxo concentrado e que aquele fluxo está ali ainda mais disposto a consumir. Perfeito. Exato, ele está lá para isso. Perfeito. Mas o que você está fazendo... Mas o que você está fazendo para pegar esse cliente que está passando na tua porta e colocar ele da porta para dentro, e mais do que colocar da porta para dentro? Que aí, Henrique, eu vejo que essa é a grande dificuldade de muito lojista, né? Inclusive de alimentação, né? Como consumidor eu vejo muito isso. Qual é a qualidade do atendimento que você está oferecendo, né? Como é que depois que o cliente tem um contato com a tua operação, com a tua marca, né? Como é que é esse touching point aí da tua equipe de venda? Como é que é o treinamento? Então, um diferencial que a gente oferece também no Hub do Lojista, Regina, que você sabe disso bem, é a universidade do lojista. Exato. A Ancar tem uma universidade online. Você trouxe um vídeo, né? Trouxe, do painel do lojista. Dá pra gente Podemos passar um aí, vídeo aqui para e eu falo um pouquinho melhor contextualizar. depois. A Ancar acaba de lançar o painel do lojista, uma ferramenta inédita no mercado e exclusiva para os nossos lojistas, feita para gerar insights estratégicos e ajudar a alavancar o resultado do nosso negócio. Então, adorei. Achei interessantíssimo e eu acho que vai ajudar muitos lojistas com todos os indicadores que estão ali no painel. Eu acho que o diferencial dele é a questão da gente poder ter esse acesso a hora que a gente quiser. Poder ter a facilidade de entrar de casa, entrar de madrugada, entrar a hora que eu precisar, a hora que eu estiver livre, que eu queira fazer uma análise, uma comparação. Eu acho que para mim isso é o maior diferencial. Um dos nossos pilares estratégicos é o relacionamento com o lojista, que é um parceiro de negócio muito relevante na nossa indústria. E o processo de transformação digital que a Ancar vem vivendo permitiu, através da tecnologia, que a gente devolva dados estratégicos para o lojista. E o mais interessante dessa ferramenta é que ele pode acessar na palma da mão dele, a hora que ele quiser, informações relevantes para alavancar seus resultados. Então, o painel vai me ajudar a melhorar, vai trazer essa visão para eu melhorar a performance por dia e horário da loja. Outra coisa legal do painel é poder ver o perfil do cliente que interage com a minha loja no aplicativo do shopping, né? Eu acho que o painel pode ajudar a gente a tomar decisões para poder alavancar as vendas ainda mais, né? A gestão ela é muito solitária e essa ferramenta ela vem para te mostrar onde você está posicionado. Foi muito provocativa. Muito interessante, adorei. Esse painel, ele vai dar clareza pra gente, sabe? Ele consegue nos mostrar os nossos picos de venda, de fluxo, e é diferente da análise que a gente faz dentro de loja. E obrigada, né? Obrigada por vocês estarem pensando sempre no apoio para nós lojistas, né? Na Ancar, acreditamos que informação gera oportunidade. O painel do lojista é mais um passo para estarmos ao lado dos nossos lojistas que fazem o shopping acontecer. Juntos, seguimos conectados ao sucesso. Não, muito bacana. É bom, dá pra ver que a galera gostou do painel do lojista, né? É verdade, só senti falta de uma coisa nesse vídeo do painel lojista. Um depoimento de vocês. Pois é. Vamos ter que fazer a versão 2, né? Fazer a versão 2, convidar Só faltou vocês falarem lá, pô. De fato, né? Informações geram oportunidade, né? O que ela falou ali no final do vídeo. No painel a gente consegue ver o fluxo do shopping. A gente consegue comparar as nossas vendas com o fluxo do shopping, entender o que de fato a gente tem de oportunidade, né? Mostrou aqui, né, que a gente consegue ter dados de marketing, né, o gênero, as pessoas que estão vindo. Exatamente. E aí a gente consegue focar, né, direcionar estrategicamente a campanha mais adequada para o público. Enfim, é uma ferramenta muito importante para o lojista, de fato, ter mais resultado, né? Então, inclusive, Henrique, se me permite, com as campanhas que os lojistas estão fazendo junto conosco, né? Porque ali, um dos depoimentos fala isso, vocês conseguem ter, depois de uma campanha promocional ou de uma participação no nosso programa de relacionamento, por exemplo, com algum benefício, né? Você consegue depois extrair a realidade e falar, quão assertivo foi essa campanha, né? Ela atingiu o que eu esperava, foi além ou foi abaixo? E eu acho que a gente consegue oferecer para vocês em tempo real informações ali relevantes para vocês também participarem. Porque era uma coisa que a gente sempre ouvia, né, naqueles momentos, talvez pré-pandemia e um pouco depois da pandemia, né? O que vocês estão fazendo de campanha? A gente quer ver o planejamento das campanhas do shopping. Poxa, e aí dependia daquelas reuniões que a gente fazia de marketing, nos auditórios, no cinema, na sala do teatro, lá para poder divulgar. Hoje isso está na palma da mão. Se o lojista tiver interesse
né, tiver a vontade de realizar o que você falou, Regina, e tiver o desejo de evoluir, a informação está na palma da mão. É um sistema integrado, né, cara? Que, pô, é uma via de mão dupla pega, aí. E tu pega, né, o cliente, o shopping, o lojista. Numa mesma base, a gente consegue levar, de fato, decisões estratégicas para alavancar a venda, né? Porque, na verdade, né, aquela estrutura só existe com esses 3 pilares, né? Não existe shopping sem lojista, não existe cliente dentro do shopping sem o shopping. Não existe lojista sem cliente. Então, tá tudo conectado. Exatamente. E tem que pensar, né, com conexão. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que a gente, assim, tem muita curiosidade porque a gente acompanha, né, o movimento dos shoppings. A gente mesmo está passando por um momento onde que a gente está fazendo um rebranding muito forte da nossa marca, né? E gerou uma curiosidade até um pouco particular nossa, mas eu acredito que é de muita gente aí do mercado. Alguma revitalização de praça, ela já mudou o desempenho de um shopping de forma assim significativa, um impacto assim bem relevante? Tem uma história para contar. Tem história, né? Tem história, tem muitas, mas é interessante essa pergunta e primeiro eu queria dar parabéns aí pela nova marca, né, pelo Billy DeVille, tá lindo e eu tô ansioso pra gente ter todos os nossos Billy na rede da Ancar. Manda um recado. A gente não pode mandar recado. Você sabe que a gente tem muita visão de longo prazo e eu tenho certeza que esse novo modelo vai fazer um sucesso danado nas nossas praças de alimentação. Daqui a pouco a gente vai ter todas aí transformadas. Esperem que os shoppings da Ancar vão ter todos os Billy DeVille, chama alta aí. Muito bom, gostei. E assim como acho que na loja, né, de vocês e eu imagino que vocês, acompanhando os números, também devem estar percebendo essa melhoria depois que vocês transformam a loja. É óbvio que os ambientes renovados, as nossas praças de alimentação, seja elas só modernizadas, vamos dizer assim, né? Ou transformadas. Por que eu digo isso? Que a gente tem modelos em que a gente transforma a praça de alimentação em food hall, como foi o caso do Botafogo Praia Shopping. A gente tem casos que a gente reformula toda a praça de alimentação, como foi o caso do Nova América recentemente, né? Falando aqui dos shoppings mais do Rio. Tem casos que a gente faz uma atualização de uma praça de alimentação, você troca mobiliário, então troca forro, melhor iluminação. Então tem várias modalidades, né? Mas eu diria que em todos os casos que a gente investe numa modernização, reforma ou reformulação de praça de alimentação, os números melhoram, as vendas aumentam, os lojistas consegue extrair mais valor, porque a percepção do consumidor no final é de que aquele é um lugar onde ele se sente melhor, né? Onde ele é melhor tratado, é mais agradável. E isso gera uma predisposição maior ao consumo também. Então eu diria que a gente já teve casos, né, de praça de alimentação reformada, que depois de reformada, realmente as vendas em média cresceram mais de 30%. Então, dos lojistas, né, na média da praça. Então é representativo sim, e é uma das coisas que a gente sempre olha no longo prazo dos nossos ativos, né? Quando a gente planeja os nossos investimentos em CAPEX, a gente sempre olha para as praças de alimentação que a gente precisa fazer ou algum tipo de modernização ou uma reforma completa. E a gente faz, como eu citei aqui, por exemplo, nos casos mais recentes do Botafogo Praia Shopping, que transformamos uma praça num food hall, né, com uma vocação completamente diferente. Depois trouxemos o terraço lá em cima para complementar aquela experiência gastronômica ali. E no Nova América, que a gente também pegou uma praça, nossa Praça 1, que a gente chama, né, que era uma praça, a praça mais antiga do shopping, e a gente fez uma modernização completa, 100%, 360 graus. E aqui vale uma menção também que a gente, depois dessa reforma toda, num shopping emblemático como Nova América, a gente batizou a nossa praça de alimentação em homenagem ao patrono da nossa empresa, o Dr. Sérgio Carvalho. Então a praça hoje se chama Praça de Alimentação Sérgio Carvalho, em homenagem ao Dr. Sérgio. Tem algum número, com certeza vocês devem ter, não sei se a pergunta é pertinente, mas todo mundo que entra no shopping vai na praça de alimentação? A gente não mede exatamente, né, se assim, todo mundo vai até a praça de alimentação. A gente não tem esse número, vamos dizer, se eu te falasse um número aqui, eu estaria, obviamente, estimando alguma coisa, né? Mas o que a gente pode dizer é que a praça de alimentação, quando a gente compara dentro dos pilares de vendas dos nossos shoppings, quando a gente para analisar ela separadamente, ela está entre as top 3 ali frequentadas. Você pega a alimentação no shopping de uma maneira geral, ele está sempre performando entre os top 3 ali. Normalmente junto com as lojas de departamento, né, as grandes âncoras, né? E um segmento que vem crescendo também bastante, que é o segmento de bem-estar, né, wellness, famoso wellness, né, que envolve aí operações também ligadas à beleza, ao cuidado com o corpo, com a mente, né? Mas a alimentação, de maneira geral, está entre sempre os três principais. O shopping hoje não está mais só como centro de compras, né? Está como centro de lazer, gastronomia e serviço, né? Porque aí você fecha esse fluxo e traz, de fato, mais clientes para o shopping, né? A gente brinca que mudou
um pouco do shopping ser um centro de compras, não a pessoa ir para o shopping para comprar, porque para hoje você tem que convencer o teu consumidor a ir no shopping. Exato. Então ele tem que você tem que ser cada vez mais um top of mind na cabeça do teu consumidor. Sim, então ele pensou em shopping, vai no seu, e aí quando ele entrar lá no shopping ele vai se divertir, ele vai se alimentar, ele vai comprar um presente, ele vai, enfim, cuidar da saúde, né? Então acho que cada vez mais o shopping é um destino de convivência, de experiência e de experimentação. E também, obviamente, compras, né? Que faz parte, obviamente, da razão de ser do ativo. E PC, eu acho que uma coisa, né, que o shopping tem investido muito é no nosso melhor amigo, né? Os animais, o pet friendly, né? A gente vê iniciativas de shoppings aí criando áreas específicas para animais de estimação, né? Como que você vê isso daí para um futuro, né, de shopping center? É uma tendência, é uma realidade? Já é uma realidade, né? Já é mais do que uma tendência, já virou realidade. A gente tem hoje, todos os shoppings, eu diria praticamente, ou quase todos, já criaram seus espaços pet, né, para diversão, interação das famílias e dos próprios pets entre eles, né? Algumas áreas alguns locais são áreas fechadas, outros locais área aberta, né, em espaço aberto. Mas acho que mais do que uma tendência já é realidade, porque afinal de contas hoje tem mais famílias até com pet do que com crianças, né, com filhos, né? Pelo menos é o que as pesquisas recentes têm trazido para nós. Então, ser pet friendly, né, que é o termo aí mais utilizado, já é mais do que uma tendência, é uma obrigação, né? E é uma forma da gente atender também a jornada do nosso consumidor, dentro daquilo que a gente tem conversado aqui, de falar de como atender o consumidor e como, né, ser uma extensão da casa do consumidor. Eu acho que sem dúvida nenhuma, ser pet friendly e oferecer não só os espaços pet, mas também dentro do mix dos shoppings, né? Ter operações que ofereçam produtos, serviços para todos os pets é fundamental e a gente está inserido nesse contexto lá na Ancar. Hoje existem shoppings, né, já com parcão, que os animais ali estão ali, né, interagindo, enfim. De fato é um movimento que veio para ficar, né? As famílias cada vez mais têm animais de estimação, né? Então, já tem creche, né? Tem creche, é verdade. Tem creche a gente tem nos nossos shoppings o Pet Park, né? O nosso projeto a gente chamou de Pet Park, então a gente tem criado e inaugurado e já em funcionamento os Pet Parks aí nos nossos shoppings. Boa. Tá, a gente vai fazer como se diz? Um quadro. Vamos inaugurar com você, inclusive. Eita, tá? lá. Um quadro que se chama Chama ou Fogo de Palha. Tá. Então, basicamente, é mito ou verdade, né? Então, o que realmente está pegando fogo e o que é mentira, fogo de palha, isso não existe, tira da cabeça aí das pessoas que falam sobre isso. Então, eu vou fazer a pergunta e você vai responder, né? Se é chama ou se é fogo de palha. Tá. E elabora e explica aí para as pessoas, tal, o que mais aprofunda mais sobre o tema. Chama ou fogo de palha? Shopping só ganha, lojista só perde. Fogo de palha. Eu acabei de falar. Exato. Como seria também lojista só ganha e shopping só perde, não existe. Eu acho que é um organismo em que todo mundo deve ganhar. Se não for assim, não faz sentido haver a relação, né? Então, para mim, isso é fogo de palha. Assim como a relação do shopping com o lojista é uma relação de casamento, Regina, né? A gente tem que ter essa noção, uma relação de 5 anos. Como é que você vai estar junto com alguém 5 anos? 5 anos, normalmente, para começar. Vocês estão com a gente aí, quantas renovações de contrato aí, pô? Tem 15 anos. Vamos fazer 15 anos. Então, essa relação shopping com lojista é um casamento. Não pode ser ganha-perde para nenhum dos dois lados, senão não tem futuro. Não funciona. Chama ou fogo de palha? Só grandes marcas conseguem sobreviver em shopping? Fogo de palha. A gente tem muitos casos de pequena... Aliás, assim, toda grande marca, né? Dia foi pequena. Eu vou falar depois do que eu estou fazendo agora pela Ancar, né? A gente estava conversando aqui antes, então assim, eu estou no começo de uma empreitada que está começando pequena e eu espero que um dia seja grande, mas tudo que é grande hoje já foi pequeno. E a gente tem vários casos em shoppings que marcas pequenas, locais, né, se tornam marcas maiores e depois regionais, e depois nacionais, enfim. Inclusive, algumas começam como quiosque, né, que faz parte do nosso ecossistema. A gente está falando muito de loja aqui, mas a gente também tem um operador importante nos nossos shoppings, que é o quiosqueiro lá, o nosso operador de quiosque. Então, muitas marcas começam como quiosque, depois viram lojas,
lojas menores, depois maiores, então fogo de palha. Chama ou fogo de palha? Eventos e promoções dos shoppings realmente ajudam os lojistas? Chama. Isso é uma chama e a chama forte. Chama alta? Chama alta. Ajudam muito. Tem um exemplo? Eu tenho uma série de exemplos. Assim, a gente, por exemplo, como eu estava falando, a gente percebeu isso de uma maneira tão clara que eu falei isso na abertura da nossa conversa aqui. Nós transformamos uma parte da nossa praça de alimentação em palco. Então, assim, se eu for falar de um exemplo muito conectado a um negócio aqui de vocês, né? Palco em praça de alimentação. A gente percebeu o quão representativo é você fazer shows, fazer ativações, fazer peças teatrais. Então, o entretenimento, eventos de maneira geral, e aí eles podem ser de diversa natureza. Você tem eventos pequenos, médios e grandes também, né? Você tem shows muito grandes que nós fazemos em vários ativos nossos, estacionamento, né? A gente faz show de artista famoso, renomado, artista nacional, né? Evento de barbecue, né? De churrasco. Temos evento de barbecue, que é um evento que você pode pensar assim, mas você vai fazer um evento de barbecue no estacionamento, você vai matar os lojistas dentro do shopping. Pelo contrário. Aqui, a gente aumenta a venda, inclusive, quando tem esse evento. Tá? Olha aí. E é diretamente ligado ao nosso negócio, né? Nós vendemos churrasco. Então, exato. Então você pode falar, vai fazer um evento de barbecue, vai matar a minha operação, porque eu tô aqui dentro do shopping, o evento é lá no estacionamento. Não necessariamente. E aí eu acho que é importante pegar essa tua fala também, Henrique, esse teu depoimento, né? É dizer o seguinte, se o lojista estiver atento ao que está acontecendo no shopping, e aí mais uma vez, quem estiver no nosso hub do lojista, usando o painel do lojista, está um passo à frente. Porque se puder e souber aproveitar os eventos que a gente faz, seja ali no seu quintal, ou seja um pouquinho mais afastado, mas dentro do ecossistema, vai vender mais e vai aproveitar também. Então o evento é chama alta, muito alta aí para os lojistas, vocês sabem disso. Então a última, hein? Falei. Chama ou fogo de palha? Lojas pequenas não tem espaço em shopping. Não, é fogo de palha. Primeiro, também depende do que você chama de loja pequena, né? Se a gente for falar de loja... Você tem loja pequena de 20 metros quadrados, tem loja pequena de 80 metros quadrados, 60 metros quadrados. Muito pelo contrário. Eu acho que se você pegar em termos de quantidade, proporcionalmente, você tem muito mais lojistas pequenos dentro do shopping do que lojistas grandes em termos de ABL, vamos dizer assim, né? De área ocupada. Então, muito pelo contrário, eu diria que os lojistas menores, não vou chamar de pequenos, né? Porque tem muito lojista de loja satélite que tem uma venda absurda por metro quadrado. Vocês têm uma boa venda por metro quadrado também na operação de vocês, né? E a gente tem casos de lojistas que têm vendas altíssimas por metro quadrado. Você não acredita uma loja daquela de 40, 50 metros quadrados, vende aquele montante de dinheiro regularmente ali naquele shopping. Então, eu diria que, assim, vocês também são a razão de ser de um shopping center, né? Muito bom, então a gente viu que tem muito fogo de palha por aí, vocês não fiquem acreditando no que escuta, vai lá procurar saber as informações direitinho, porque shopping é um bom negócio, a gente sabe, né, Henrique? Estamos aí, mais de 40 lojas em shopping, então, enfim. Aproveitando, né, esse momento, vou fazer agora uma pergunta, para quem quer começar, né? Então, vamos lá. Quais são as perguntas mais frequentes de lojistas que querem abrir operação em shopping center? As mais corriqueiras são essas, né? De fluxo, né? Normalmente as perguntas vêm muito em cima de fluxo de veículos, fluxo de pessoas, né? Agora, o que eu acho que tem sido legal perceber com a profissionalização cada vez mais também dos franqueados, principalmente, né? Porque eu acho que também é um movimento que vem acontecendo, né? Vocês devem perceber isso tanto quanto nós, ou até mais. Eu que estou nesse mercado de shopping center aí há quase 20 anos, aí vamos dizer assim. A gente combinou que não pode falar. Não pode. Eu não vou falar idade. Quanto tempo que a gente tá no mercado, entendeu? Você combinaram isso comigo, não sabia. Mas enfim, eu que estou bastante tempo nesse segmento aí de shopping center, eu vi uma evolução considerável, né? Antigamente a gente pegava muitos franqueados assim, completamente desinformados. Muitas pessoas que às vezes pegavam seus planos de aposentadoria ou plano de demissão voluntária, né, de empresas de grande porte, estatais. Quantos casos de lojista eu já recebi assim, eu pessoalmente, de ver as pessoas, né, preocupadas e desesperadas porque investiram ali a sua economia de um plano de demissão voluntária e de aposentadoria e ali meio um pouco sem saber o que fazer. Mas eu entendo que existe um caminho, né, que as pessoas precisam se informar e planejar antes de tomar qualquer decisão de abrir um negócio em shopping ou de qualquer segmento. Mas eu diria que em shopping mais ainda, porque você vai estar trabalhando com pelo menos duas frentes muito profissionais. Que primeiro, se você for franqueado, né, de uma rede profissional como a de vocês, você vai ter que saber lidar com a franqueadora, né? E saber escolher a franqueadora. Eu acho que é o primeiro passo, né? Sabe, olha, eu tô entrando realmente em alguém que vai me dar um apoio, ou alguém que vai ali todo mês certinho mandar o boleto, a cobrança do royalty, mas na hora que eu tiver uma dor de barriga,
não vai chegar junto comigo, vai me deixar de repente ir sozinho resolver meu problema. E outro é um shopping. Então, eu acho que o lojista tem que saber fazer as perguntas. E eu estou pegando esse gancho todo para dizer que a gente tem visto cada vez mais lojistas fazerem melhores perguntas e perguntas mais assertivas. Né? Olhando mais para a venda do shopping, né? Tá nos surpreendendo alguns lojistas. Como é que tá a venda desse shopping aqui? Como tá a venda por metro quadrado desse segmento no shopping? Né? E isso é muito bom, porque, Regina, pro nosso lado, assim, como operadores de shopping, é muito ruim quando a gente tem aventureiros. Sabe? Nossa, bom ponto isso. É muito ruim a gente ter aventureiros, né? Não que a gente não queira ter, e a gente quer ter empreendedores de primeiro empreendedorismo, né? Vamos lá, eu vou abrir, é o primeiro negócio que eu vou ter uma loja. Isso é ótimo, mas que não seja aventureiro, né? Que tenha pensado, tenha pesquisado, tenha se preparado, planejado, sabendo que obviamente vai ter problema, vai ter erro, vai ter acerto e que vai se consertando, mas a gente não pode ter pessoas que simplesmente, eu vou abrir uma loja que tenho uma grana aqui, vou abrir uma loja e vou entrar no shopping e depois faço o quê? Então, ter perguntas bem feitas e perguntas assertivas no início faz toda a diferença. Hoje eu vou pegar um pouquinho esse ponto que o PC está falando, porque hoje um dos trabalhos que a gente faz, né, no grupo, e eu acho que você já acompanhou bastante, com certeza, é que a gente negocia com o shopping, apoia o nosso franqueado, seja na locação ou na renovação. E isso é muito bacana, por quê? Porque a gente tem uma amostragem de pelo menos 40 negociações, 30 negociações. Então, assim, a gente tem um repertório que, né, vai ali estudar, fazer aquele estudo de caso. Você já recebeu alguns? Já resolvemos muitos estudos de caso. Exato. Juntos, né? E aí, com isso, eu acho que a gente consegue encontrar uma equação que é boa para todo mundo, realmente. Eu acho que é um suporte que eu acho que ele é primordial, sinceramente, porque se você acerta, né, a gente fala muito isso, né, Henrique, se a gente acerta na entrada, numa boa negociação, tanto o shopping, ele entende o poder daquela operação para o negócio, o lojista, ele entende também que aquele valor ali, ele é justo, porque a pessoa pode se assustar, mas ela entende que, não, isso aqui, olha, eu consigo faturar, eu consigo fazer isso aqui rodar para a coisa acontecer. E a gente dá um apoio muito legal nessa parte. Eu queria só dar esse gancho. No final das contas, né? No final das contas, eu acho que é muito importante, né, pro lojista que está entrando num negócio novo, entender o business plan, né? Entender o que vai acontecer naquele ponto, naquele shopping, né? Nós, como franqueadores, como a Regina falou, a gente tem diversos pontos que a gente entende. E assim, a nossa acurácia no poder de venda daquela unidade é muito alta, porque a gente já tem uma expectativa. A gente faz análise, né, de público, a classe dos frequentadores do shopping, para entender se a conversão é melhor ou pior, enfim. Exato. Então, assim, no nosso business plan, a gente consegue falar o franqueado, candidato, né? Candidato ainda, a gente consegue vir nesse shopping até esse ponto aqui. A partir daqui, a gente não segue. E, de fato, acontece isso. A gente nega ponto. A gente passou por uma negociação recentemente que a gente falou, cara, esse aqui é o meu máximo. Daqui eu queria muito esse shopping. Muito esse shopping. Mas a gente falou, cara, aqui é o máximo, porque daqui eu não consigo passar. Daqui eu boto em risco, de fato, o negócio. E é o que você falou. Quando a gente não entra para um contrato de 5 anos. A gente tem que entrar para um contrato de 10, 15, 20 anos. Entendeu? Porque senão não viabiliza o negócio. Exato, e você tocou num ponto importante, Henrique, que é o seguinte, 2 pontos importantes que eu vou destacar aqui. O primeiro, pegando o último aqui, essa questão de você chegou no seu limite. E esse limite existe para os dois lados. E tá tudo bem, né? Eu acho que assim, é essa clareza que precisa ter. Você tomou uma decisão, falou, eu queria muito entrar naquele shopping. Eu tenho certeza que o shopping queria muito também a marca de vocês, não tenho dúvida. Agora, poxa, o shopping tem essa necessidade, tem esse planejamento e essa previsão por esse espaço aqui. Pô, mas nisso eu não posso chegar. Tudo bem, não vamos casar aqui. Talvez a gente vá casar em outro lugar aqui, ou em outro momento. Em outro momento. Né? Mas eu acho que esse entendimento ele tem que ser também dos dois lados, né? Porque a gente não pode querer que vocês se enforquem para fazer um negócio, e nem vocês podem também achar que o shopping, né, tem que ceder em todos os sentidos, porque do lado de cá também do shopping tem um planejamento e que a gente tem também que entregar resultado, né? Isso faz parte do business. E o outro ponto que você tocou importante, que é o business plan, né? E aí eu vou pegar um pouquinho da fala do business de vocês, assim, botar um tempero. Eu acho que o business plan é fundamental para nascer um negócio. Mas eu diria que o tempero principal do sucesso do negócio também é a presença do empreendedor, né? Total. Não, isso aí a gente... Cada dia que passa a gente tem mais certeza disso, né, Henrique? Qual é a nossa grande dificuldade, né? Muitas das vezes você falou dos cases aí que a gente resolveu, que você sempre participando e trazendo, a gente buscando sempre, né, chegar no entendimento. Mas é nítido quando você tem um operador, né, que está lá no dia a dia do negócio, envolvido com o negócio,
e querendo fazer o negócio acontecer. E mais do que isso, entendendo o que tem que ser corrigido, entendendo onde que está a falha, entendendo o que ele está fazendo. A possibilidade do sucesso desse negócio dar certo é muito maior do que simplesmente uma pessoa, que eu acho que é uma ilusão, né? Muitas pessoas que, hoje a gente vê menos isso também, mas muitas pessoas que abriam um negócio como um franqueado achando que aquilo ali era aposentadoria, né? Não é aposentadoria. Eu vou abrir um negócio e vou deixar ele andar sozinho, vou abrir um negócio e vou deixar lá ele só andar por si só, vou botar na mão do meu supervisor, do meu gerente. Isso não funciona. Então, quem quer abrir um negócio, qualquer que seja, mas aí falando mais ainda do nosso business, né? De alimentação em shopping center, precisa estar presente, precisa ter a famosa barriga no balcão. Isso vai pagar porque pra isso trabalhar. faz toda a diferença. Não é, né, ter uma loja em shopping, operar dentro de shopping, não é abrir um negócio e botar na mão de terceiros ou achar que se aposentou e ficar à distância administrando aquele negócio. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O business plan não vai se cumprir. Não vai. A gente tem casos, né, que a gente muda o franqueado, o operador, que a loja no mês seguinte aumenta o faturamento. Justamente porque o franqueado novo, né, que está ali na operação, entra de fato, começa a entender as expectativas do cliente, começa a corrigir. E às vezes são questões bobas, sabe? Às vezes é um tempo de preparo, às vezes é uma cordialidade. Entendeu? Às vezes é um elemento da tua equipe, né, uma pessoa que está mal alocada. Que eu não deveria estar no atendimento, deveria estar no back da loja e aí corrói tudo, sabe? Compromete o atendimento do cliente, né? E aí acaba, no nosso game, recorrência. Acaba que o cliente não volta. E aí o faturamento despenca, entendeu? E isso não adianta também fazer só uma semana, um mês. É contínuo, é sempre, né? Diário, porque senão o faturamento vai embora. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho de tendência e futuro, né? Que eu acho que é o momento, assim, que a gente tá passando, eu acho, né? Não já desde que você falou, desde da pandemia para cá, a gente vê que o mercado, ele se revolucionou muito em várias frentes, né? Aliás, em todos os negócios, todo mundo teve que se reinventar de alguma forma, ou até foi surpreendido por algo que estava ali, não sabia que aquilo ali era um bom negócio, enfim. Então, acho que a gente está vivendo aí já... É até brincadeira, porque assim, não é mais inovação, né? Já são 5 anos que a gente está inovando e a gente está toda hora inovando e tendo que inovar. Como é que os shoppings estão aí nesse mercado, desde 5 anos para cá, e o que tem para frente? Eu acho que a gente falou um pouco, né, ao longo da conversa, a gente já deu algumas pitadas aqui, acabou que eu antecipei aí. Mas, primeiro, eu vejo nitidamente a questão desse investimento na experiência mais completa, ou seja, na experiência phygital, né? Acho que a gente investiu bastante em todos os pontos de contato, vamos dizer assim, no mundo digital com os consumidores, né? De lá para cá, a gente abriu uma série de frentes e criou uma série de facilidades e de touching points aí com os nossos consumidores que estão literalmente na palma da mão. E isso demandou uma energia e um investimento muito grande. E aí, como você falou, né, não basta simplesmente fazer de uma vez e achar que está feito. E a partir de agora isso entrou para a nossa realidade. Então, virou uma constante. O que era antes uma inovação, hoje para nós faz parte do nosso business e aí a gente vem lançando essas novidades, como o painel do lojista, o hub lojista. Então, o digital foi uma tendência, um investimento pesado e eu acho que cada vez mais está ficando claro a importância da experiência do consumidor dentro dos nossos shopping centers do ecossistema, como eu falei aqui um pouquinho antes, né? Então, eu diria que a jornada do consumidor ela ganhou uma relevância ainda maior, bem maior. Não que não fosse relevante antes, mas eu estou dizendo na nossa percepção, né? A gente passou a estudar muito mais profundamente, a nos dedicar muito mais a ter uma jornada muito mais leve, fluida, sem fricção, né? São termos que hoje fazem parte do nosso dia a dia, cada vez mais. E a gente entendeu a importância de você oferecer para o teu consumidor um espaço onde ele se sinta bem. E isso passa por N fatores, inclusive pela parte de entretenimento, com lazer e gastronomia, né? A gente está vendo o quanto que entretenimento, lazer e gastronomia, principalmente, tem ganho espaço dentro do ecossistema do shopping, né? Claro, com essa questão também em termos de mix, falando do wellness, né? Do bem-estar, que eu falei ainda há pouco. Mas o entretenimento, lazer e gastronomia é uma linha que vem crescendo e que a gente acredita muito como complemento agora da experiência do consumidor nos nossos shoppings. Eu estava doida para perguntar, desculpa, Henrique. Eu estava doida para fazer essa pergunta. Opa. Porque eu fiquei sabendo recentemente, né, que você assumiu aí um desafio. Então, e já inaugurou 2. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouco desse novo formato que a Ancar está trazendo, das áreas temáticas. Parque. Então, vou falar pra turma que está assistindo aí para guardar esse nome, que vocês vão ver esse nome cada vez mais... aparecer cada vez mais nos nossos shops. É Junga Parque, que vem de jungle.
Então, o que é o Junga Park? É um parque temático que nós criamos dentro da Ancar. É um projeto nosso, 100% nosso, desenvolvido do zero por nós. Nós mergulhamos e resolvemos criar essa área também de experiência para as famílias, para as crianças. O Junga Park, ele vem de uma inspiração de um explorador americano que veio passar férias e explorar no Brasil a selva amazônica, e aí contratou um indígena. Esse é o storytelling do Junga Park. E aí ele falando jungle, 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 o brasileiro indígena portuguesou para Junga. Legal. E aí a gente criou o nome Junga Park a partir desse storytelling do jungle. Ele tem uma inspiração de aventura na selva. E a gente visitou, eu passei aí alguns meses, né, visitando uma série de parques temáticos aí no Brasil, no sul do Brasil, interior de São Paulo, até no Nordeste a gente visitou alguns parques temáticos de várias naturezas, né, inclusive parque aquático. E a gente desenvolveu um projeto que o protótipo, vamos dizer assim, inicial, que agora já não é mais protótipo, é realidade. Foram 2 projetos, que o parque tem 1.100 metros quadrados, a gente inaugurou no Shopping Nova Iguaçu e o outro no Porto Velho Shopping, no final de maio agora, então é fresquinho, isso acabou de sair do forno. Então o pessoal pegando tem que gancho conhecer aí. ainda, né? Tem que conhecer. Para nós está sendo uma grata surpresa, porque é um sucesso acima do que a gente imaginou, né? Pegando o gancho do business plan, aí a gente se surpreendeu positivamente com o business plan. A demanda e a procura, tanto no Nova Iguaçu quanto no Porto Velho, está acima do que a gente projetou. Nova Iguaçu ainda mais, né? Aqui no Shopping Nova Iguaçu realmente está um sucesso. E o Junga, ele faz parte, ele é a âncora de uma grande área que a gente criou, de um espaço de experiência dentro dos nossos shoppings, que se chamam quintais. Então, no Shopping Nova Iguaçu, a gente criou o Quintal da Pedreira. Por que pedreira? Porque, para quem conhece, o Shopping Nova Iguaçu está dentro de uma pedreira, do terreno de uma antiga pedreira desativada. Algumas pessoas até chamam de Shopping da Pedreira, né? Então, a gente criou o Quintal da Pedreira, que é uma área de 5.000 metros quadrados, que a gente tem ali gastronomia. Então, no Quintal da Pedreira, a gente tem 8 restaurantes ali no total, com serviço, né? Um Outback, um Camarão, enfim, tem outras marcas lá dentro dessa área de gastronomia. E o parque temático foi criado para ser uma âncora. Assim como a gente tem as lojas de departamento, né, que ancoram os corredores do shopping, a gente criou o nosso parque temático para ser uma grande âncora desse espaço dos quintais. Então a gente inaugurou o Quintal da Pedreira com o Junga Park de 1.100 metros quadrados e o Quintal do Madeira, por conta do Rio Madeira, lá em Porto Velho. O Quintal do Madeira também tem uma área de 5.000 metros quadrados com restaurante, e o Junga Park está lá ancorando também com 1.100 metros quadrados. Um parque tem 2 salões de festa, que a gente faz festa infantil, e que a gente tem uma diversidade de brinquedos enorme. E a gente está desenvolvendo agora outros projetos para fazer o rollout aí para os outros shoppings da Ancar. Vai ser quase que uma franquia interna nossa, né, também. Interessante. Nós vamos evoluir com esse projeto. Tem um próximo projeto já para o ano que vem, maior, projeto grande aí para o shopping no ano que vem. Não posso divulgar ainda no shopping, ainda não posso divulgar. Mas vai ser aqui no Rio. E a gente tem outros projetos também na esteira para acontecerem nas outras regiões do país nos próximos anos. A gente tem uma ideia de fazer entre 1 e 2 projetos por ano para cada shopping nosso. Então a gente vai difundir o Junga Park e os quintais aí nos nossos shoppings. E isso, para fechar, foi criado dentro de uma nova unidade de negócio da empresa, que agora eu estou nesse desafio, liderando essa unidade nova de negócio, que se chama Anima Ancar. Então a Ancar criou essa vertical, né, responsável por entretenimento, lazer e gastronomia, essa área de experiência do consumidor. E eu aí estou com essa missão de liderar a Anima Ancar. Espero que a gente tenha bastante sucesso aí pela frente. E quem sabe vocês não se empolgam também e a gente abre uma unidade juntos aí, um desses quintais, para a gente estar junto também lá, porque vai ser um prazer. PC, muito sucesso aí, né? Porque é uma cadeira difícil você estar assumindo, né? É uma inovação, né? Mais uma vez a Ancar aí trazendo inovação para os shoppings, para gerar mais fluxo para os lojistas, né? Isso é muito importante, muito bom, né? Falando um pouco também sobre o futuro, né? Você já enxerga mudanças no consumidor, do que ele está vendo, da expectativa dele? Como é que a Ancar está vendo essa mudança dele? O que eles estão esperando mais dos shoppings? Eu vejo nitidamente a mudança no comportamento dentro dessa linha que a gente conversou aqui ao longo do podcast, né? O consumidor hoje ele não consome o shopping apenas no momento que ele chega naquele espaço. Hoje você alcança o teu consumidor, o teu cliente, onde ele estiver, né? E eu acho que houve uma inversão, e a gente tem estado muito atento a isso, que é uma inversão de quem toma a decisão, do momento de decisão, né? Antes a gente tinha a missão de atrair esse cliente para ele vir para dentro do nosso shopping. Hoje o cliente que toma a decisão dele, a gente tem que estar presente e disponível para o cliente a qualquer momento, né? O nosso desejo é estar
totalmente disponível para o cliente nos acessar no momento que ele quiser, a hora que ele quiser e de onde ele estiver. Então, o meu cliente do Nova América, ele pode começar a interagir, consumir e estar no Nova América, mesmo que ainda não esteja fisicamente, né? Ele pode estar no Nova América interagindo conosco de casa, ele pode interagir conosco do trabalho, né? E aí ir para o Nova América também, obviamente, porque nós somos um ecossistema de contato, de socialização, de experiência e de experimentação. É óbvio que não é o nosso objetivo oferecer no mundo digital a experiência para ele completa e ele curtir o shopping de casa. É impossível. O que nós queremos é que ele comece a interagir conosco de onde ele estiver e no momento que ele chegar no shopping, ele tenha toda a facilidade que ele precisa e que ele quer. Qual é a facilidade que eu vou oferecer? O meu desejo é conseguir oferecer a facilidade que ele quiser, para ele tomar uma decisão de consumo mais acertada, para ele poder reservar uma mesa no restaurante antecipadamente, para ele poder comprar um ingresso dele no cinema, para ele poder acessar o Junga Park, né? E comprar um ingresso do Junga Park com antecedência através do aplicativo, porque o Junga Park vende os ingressos dentro do aplicativo do shopping, né? Legal. É dentro da A+. Dentro do aplicativo, a gente já está dentro do aplicativo. O A+, é o programa de relacionamento. Ele também está dentro do aplicativo. Então, dentro desse ecossistema do nosso aplicativo, ele consegue comprar ingresso, consegue se relacionar conosco. Então, acho que essa é a grande percepção de mudança do consumidor. O consumidor hoje, ele está cada vez mais empoderado, nessa palavra que veio aí com uma moda. Então, a gente tem que estar disponível para o cliente nos acessar e interagir conosco a hora que ele quiser e de onde ele quiser. O shopping realmente ser ali uma extensão, né? Para dele encontrar tudo. A gente já vê que isso já é um movimento que acontece já há alguns anos, né? Então, você tem academia, você tem supermercado, você tem serviço para lavar carro, serviços em gerais, compras, gastronomia, lazer. Então, hoje, se você quiser até exames, né? Exato. Exames laboratoriais, tudo você consegue encontrar. Você tem um ecossistema completo ali. Exatamente. E eu acho que faltava, né? Vinha nesse caminho de entretenimento, vinha porque eu lembro que até um pouco antes da pandemia já se falava muito nisso. Até os nomes dos shoppings não eram mais shoppings, era parque alguma coisa. Uhum. E hoje eu acho que já é mais forte, já é mais assim, declarado, né? Vinha antes uma transformação menos declarada do que a que eu vejo hoje, que é você realmente ser um entretenimento. Você não vai pro shopping para comprar. E Regina, assim, eu acho que até a gente pode pegar esse gancho da tua fala e voltar na brincadeira do verdade ou mito, né? Dizer que isso é fogo de palha foi aquela história que na época da pandemia, do logo pós-pandemia ali, se dizia que shopping vai acabar, que o e-commerce agora, tudo. E a gente, obviamente que ninguém tinha resposta naquele momento, porque tudo era uma grande interrogação, mas eu acho que ficou ainda mais claro a resiliência do nosso segmento, do segmento de shopping center e do segmento de varejo, né? Mas acho que ficou claro que o papel social que o shopping center desempenha no Brasil, principalmente. Eu acho que a gente não sabia, mas acabou até ensinando e inspirando os operadores de shopping lá dos Estados Unidos e da Europa, né? Que tem modelos mais de commodity, vamos dizer assim, né? De shoppings iguais, centro de compras. Hoje eles mudaram bastante, né? Mas aqui no Brasil o shopping center sempre teve um papel social muito relevante. Então, nós somos um ponto de socialização, de encontro das famílias, de experiência das pessoas, um ponto onde as pessoas buscam um refúgio. A gente sabe da realidade de segurança pública nas nossas cidades, a gente sabe da questão de conforto dos espaços públicos, né? Quem hoje consegue ir para uma praça pública com tranquilidade? Qual a estrutura que uma praça pública oferece para o teu filho brincar hoje? Exato. Então, hoje você encontra, né, de alguns anos para cá, mas ainda mais claramente hoje, você encontra tudo isso no shopping. Né? Então, o papel social que nós desempenhamos, né, para as famílias e para os nossos consumidores no Brasil é primordial. É o que você falou, eu acho que ficou muito nítido, assim, porque antes da pandemia você tinha essa coisa do comprar no shopping, ir no shopping para comprar, aí eu vou comprar e vou na praça de alimentação, eu vou fazer. Hoje não, hoje você não necessariamente quer comprar algo, mas você quer ir ao shopping. Você vai ao shopping para fazer alguma coisa, não necessariamente comprar algo em alguma loja. Vou dar até um exemplo, eu, né, moro perto do Rio Design, e eu compro numa loja lá que eu tenho no meu WhatsApp. E eu vou no shopping, porque eu gosto de ir lá no shopping tomar café. Eu vou lá, olho, tal. Não gosto de comprar na hora, porque eu fico achando que vai ser uma decisão por impulso. Que não muda nada, porque eu volto para casa e compro com a vendedora.
experimento e tal. Aí não compro, volto, vou, faço meu café, tomo meu vinhozinho, depois eu mando mensagem pra ela, então aquele lá que eu olhei, não sei o quê, ela manda entregar na minha casa. E vai o motoboy com a maquininha do cartão. Então, assim... Mas eu não deixei de ir lá, porque eu gosto, né? Primeiro porque eu gosto de ir pra esse shopping. E eu acho que esse é o segredo, eu acho que para nós de shopping center e para vocês lojistas que atendem diretamente o consumidor, né? Quando a gente fala de mudança de comportamento, o quão valorizado está hoje para todos os consumidores a experiência. Então é por isso que quando a gente fala do primeiro contato, né, da questão da recorrência, né? E eu agora... a gente estava conversando um pouco antes, agora nessa minha nova função, né? Eu estou sendo varejista também, porque eu estou agora B2C, né, cara? Então, agora você tá vendo. Então, além de B2B, né? Agora eu também estou no B2C. Então, eu estou me aprofundando e está sendo bem bacana, mas como é importante você gerar uma experiência positiva, né? E não é só na primeira impressão, é sempre. Né? Constância, né? Na constância. Então, por que você volta? Porque por uma série de fatores, você vai falar alguns... Mas o que te faz voltar para o Rio Design Barra e estar sempre lá é uma série de fatores que, no final das contas, fazem você se sentir o quê? Sentir bem, acolhida, em casa, né? À vontade no Rio Design. Então, acho que esse é o grande segredo. A gente olhar cada vez mais para a experiência que a gente está gerando no nosso consumidor. Né? Nós, como ecossistema no shopping, naquele ambiente, vocês naquela interação de atendimento, que é fundamental, né? Óbvio que a qualidade do produto, né? Tem que estar acima de todas as coisas, mas como é que é o contato? Como é que é o atendimento? O que eu estou oferecendo de diferencial? Né? Porque assim como no shopping, você pode pensar de certa forma, mas as operações de alimentação, acho que esse é o grande desafio para quem está numa praça de alimentação, não virar commodity. Né? Porque o poder de decisão do consumidor numa praça de alimentação ele é enorme. Eu estou ali naquele ambiente que eu olho o Gidon 360, eu escolho onde eu vou comer. 16, 20 concorrentes. Rápido. Praça, isso. Eu escolho rápido. Então, você tem que ser escolhido, né? Se você não gerar e não der atenção para como você vai atrair, mas qual a experiência que você vai gerar no teu consumidor, se ele resolver te dar atenção, que eu acho que a guerra hoje é pela atenção e pelo tempo das pessoas, né? Se você errar nisso, aí você perdeu o teu consumidor. O custo de aquisição do consumidor, o famoso CAC, tá maior. Tá maior. Então você tem que saber o seguinte, o CAC é maior se você perder o consumidor do que se você der atenção para ele correta na primeira interação e mantiver essa relação com ele ao longo do tempo. E a gente brinca internamente, né, no nosso caso, que é alimentação, que aquele cliente ali que está na praça de alimentação e ele não foi fisgado pelo nosso restaurante, é uma venda a menos. Porque o cara só almoça uma vez no dia. É uma vez ao dia que ele vai lá comer, entendeu? Então, se a gente, de fato, não tiver entregue uma experiência anterior boa para ele, ou que seja a primeira experiência e não for boa, ele não vai voltar e um dia a menos de faturamento desse cliente no restaurante impacta demais no faturamento, né? PC, Exato. A gente está indo aqui para a fase final, né, do podcast. Queria agradecer, né, a sua presença. Pô, você é um amigo aí nosso, né, de longa data, já participou das nossas convenções, né? Foram 2 vezes que você foi à nossa convenção? Acho que eu fui em dois momentos com vocês. Foram 2 momentos, e na pandemia fez muitas lives. Na pandemia fez live com a gente, então assim, é sempre um prazer receber você aqui, né, trazendo muitos insights, né, nesse podcast aqui a gente falou muito sobre o que os shoppings, né, estão fazendo, falamos um pouco sobre o futuro, né, a mudança do shopping de ser centro de compras para centro de lazer, gastronomia, serviços. Então, assim, deu uma visão bem bacana, né, do modelo de shopping center. Muito obrigado mesmo pela sua presença, cara. Espero nos ver em breve. Maravilha. Eu também quero agradecer muito. Eu, né, adoro passar minhas horas conversando com você, quando vamos lá pro shopping. Eu acho que é sempre um aprendizado muito grande para mim, então eu te agradeço, né, por essa participação e por todos os momentos que você compartilha seu conhecimento comigo. Acho que a gente teve aqui um episódio assim, repleto de coisas bacanas, né? Muita coisa aí pro público assistir, ouvir um pouquinho, entender mais sobre esse universo que é grandioso. E das palavrinhas finais aí que você quer deixar pra gente, pra quem tá assistindo, pra quem ficou até agora, né? Poxa, espero que tenha gostado. Eu também quero agradecer, acima de tudo, aí pela nossa relação e de parceria de muitos anos, né? Falando em nome da Ancara aqui, queria agradecer o Grupo Alento aí por acreditar nos nossos shoppings, por estar junto com a gente aí esse tempo todo. Eu tenho certeza que essa parceria vai continuar por muitos anos e vai ampliar.
Particularmente também quero agradecer pelo carinho que vocês sempre me trataram, aí, pelo respeito, pela relação de amizade que a gente criou, né? É um prazer para mim estar aqui falando com vocês, né? Eu gosto pra caramba de falar, espero não ter falado nenhuma bobagem. Nada, é útil, é muito útil. E quero convidar vocês a conhecerem aí, de repente levar filho, sobrinho no Junga Park, convidar quem tá olhando também aí, assistindo o nosso podcast para conhecer os nossos Junga Park, conhecer os nossos quintais, essa área nova aí que a gente tá desbravando. Então, é sempre um prazer estar com vocês. E sucesso pro Pegando Fogo aí. Isso aqui é uma lembrancinha para você continuar acendendo a chama aí na sua casa. Isso? Poxa, uma lembrancinha. Dá uma olhada aí. Nossa, que lindo. Olha, tem muita coisa aqui, hein? Pode deixar, dá licença. Olha aí, ó. Pode aí abrir pra gente. Ó, deixa eu ver aqui. Pessoal. Rapaz, olha isso, ó. Aí, coisa maravilhosa. O pessoal vai brigar agora pra vir no podcast, hein? Vai, a ideia é essa. Olha aí. A ideia é essa. Sal de parrilha. Minha esposa outro dia brigou comigo que eu não tinha comprado sal de parrilha. Tá pronto aí, ó. Vou resolver, vocês me ajudaram. Liguei pra esposa, né? Pegando esse gancho aí, né, do sal de parrilha. Pegando esse gancho do sal de parrilha, né, no próximo episódio nós vamos falar sobre supply chain, a importância da cadeia logística, né, para os restaurantes. Aqui, né, o sal de parrilha é de um parceiro nosso, então, assim, é super importante, né? Boa. Obrigado, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio Pegando Fogo. E o próximo episódio eu aguardo vocês porque a chama está altíssima. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.